Você sabe por que o plano de previdência lá do teu banco apresentou variação negativa no último mês? É sobre isso que a gente vai falar agora. Opa, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a previdência privada e por que ela vem apresentando variação negativa nos últimos dias. Eu sou o Thiago Feitosa e se você trabalha no mercado financeiro, eu sei que provavelmente você deve estar aí com um desafio de ter de informar ao seu cliente por que os planos de previdência que o teu banco ou a tua seguradora comercializa vem apresentando uma variação negativa aí nos meses de maio e agora nos meses de junho, e é uma notícia que vai continuar negativa aí por um tempo. Tá? Nesse vídeo eu quero explicar isso para você de um jeito bem técnico mesmo, mas eu vou tentar trazer com uma linguagem bem tranquila. Primeiro ponto que eu quero falar é o seguinte, que eu não vou falar de nenhum plano de seguro, nenhum plano específico, do banco X, do banco Y, da segura X ou Y. Por quê? Esses planos diferenciam-se entre si com relação à taxa de carregamento, à taxa de administração. Então, como isso muda de banco para banco, de seguradora para seguradora, eu não quero entrar no mérito disso, tá bom? É claro que quanto maior for a taxa de administração do teu plano de previdência complementar, mais vai impactar na rentabilidade. Então, para o investidor, é melhor que tenha uma menor taxa. Tudo bem? Esse é um ponto simples. Agora, para a gente entender o porquê que isso tem apresentado uma taxa de variação, uma variação negativa, já que, poxa, a gente está falando da aposentadoria lá do teu cliente, que está investindo lá para garantir o futuro e agora tem apresentando uma variação negativa. Que história é essa, não é? Bem, antes da gente ir direto para o assunto, quero lembrar para você se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, tá bom? Porque sempre tem um vídeo novo com uma análise bem abrangente a respeito do mercado, para que você não só passe nas certificações, mas que domine bastante aí o mercado financeiro. Beleza? Primeira coisa que eu quero falar sobre o plano de previdência é o seguinte. Plano de previdência, inevitavelmente, é um produto que a gente tem que ter um horizonte de longo prazo, tá bom? É aquele cliente que coloca dinheiro no plano de previdência hoje para sacar daqui a um ano, ele está colocando dinheiro no produto errado, ponto. Pensando que é um produto de longo prazo, a gente consegue deduzir que esses produtos eles vão investir em ativos também de longo prazo. E quanto maior for um prazo de um ativo, maior será o risco de mercado que ele tem, por isso pode apresentar variação negativa. Entendendo esse conceito, vamos fazer uma retrospectiva aí do ano de 2018 para a gente entender o que aconteceu e o que vem acontecendo com os títulos que vem apresentando uma variação negativa. Para isso, a gente vai ter que fazer uma viagem bem rapidinho lá para os Estados Unidos e lembrar que neste ano, em 2018, no comecinho do ano, os Estados Unidos publicaram um relatório falando do seu baixo nível de desemprego, ou seja, a economia norte-americana deu uma evoluída e hoje eles têm o que eles chamam de pleno emprego, ou seja, a maioria das pessoas está empregada, existem poucas pessoas desempregadas. Tá, mas o que isso tem com o meu plano de previdência? Isso é muito importante. Segura essa informação que você vai ver que a gente vai conseguir ligar com o teu plano de previdência daqui a pouco. Olha só, por conta da questão do pleno emprego norte-americano, os empresários, e quando eu digo empresário, não quero que você pense no dono do banco lá dos Estados Unidos. Eu digo um empresário médio, normal, dono da lojinha, enfim, salão. Ele tem dificuldade para contratar, certo? Porque está todo mundo empregado. Então o que ele faz? Ele precisa contratar alguém que tenha a capacidade que ele precisa, ele vai falar assim, olha só, eu quero que você venha trabalhar na minha empresa e hoje você está empregado aí ganhando $2.000, eu vou te pagar $3.000. Ou seja, o fato dos Estados Unidos estar passando por uma fase de pleno emprego é bom? É. No entanto, isso pressiona o salário norte-americano para cima, por uma questão de oferta e demanda. Tudo bem? Porque tem baixa oferta de mão de obra. E quando isso pressiona o preço para cima, inevitavelmente o empresário norte-americano acaba repassando esse custo para os seus produtos. Portanto, o que a gente tem aqui? Uma inflação lá nos Estados Unidos. E é aqui que a gente começa a entender como isso afeta a nossa economia. Um dos instrumentos que o Banco Central norte-americano tem para controlar essa inflação é a política monetária, é a taxa de juros. Aqui a gente tem o Banco Central, lá eles têm o Fed. E o Fed norte-americano vem sinalizando ao longo desse ano aumento nas suas taxas de juros, como se fosse a Selic aqui do Brasil. Tá, e o que isso tem a ver com o meu plano de previdência? Calma, a gente vai chegar lá.
Acontece o seguinte, quando os Estados Unidos, por alguma questão, eleva a taxa de juros, investidores do mundo todo, que investem no Brasil, que investem em outros países, começam a olhar para os Estados Unidos com outros olhos. É mais ou menos assim, você vai emprestar o seu dinheiro para aquela pessoa que tem dificuldade de pagar ou para aquela pessoa que te paga tranquilo, que tem um patrimônio para responder pela dívida? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, como os Estados Unidos aumentam a taxa de juros, ele começa a canalizar recursos do mundo inteiro para lá. Só que quando isso acontece em detrimento de economias emergentes. É o caso do Brasil. O Brasil é uma economia emergente, tem uma moeda mais fraca, proposta no nosso canal do YouTube. Eu já coloquei um vídeo explicando a nossa relação do dólar, por que o dólar sobe, quanto ele afeta, vale a pena você ver, tá bom? E aí, pela canalização de recursos que tem lá para fora, o nosso governo brasileiro precisa tomar algumas medidas para tentar segurar esses recursos aqui. Porque, senão, o que acontece? O real vai se desvalorizar muito, ok? E, além do mais, o governo precisa liquidar as dívidas que ele tem, tá? Porque as pessoas querem sair, tudo bem? E aí, quando o nosso governo eleva a taxa de juros, ele consegue atrair mais recursos para cá. Ponto. Agora a gente chegou para discutir o Brasil. Então, o que inicialmente eu queria que você soubesse é o seguinte: esse movimento todo não diz respeito ao seu plano de previdência, ao que o teu banco comercializa, mas é um movimento que vem de fora que acaba impactando aqui. Chegamos no Brasil. Vamos para o histórico do Brasil. O Brasil vem descendo uma taxa de juros que saiu lá de 14,25 e hoje está em 6,5. E descendo a inflação também por conta da crise. Olha só, há 2, 3 anos atrás, o investidor colocava um dinheiro aqui e ganhava 14%. Hoje ele ganha 6%. Percebe que o retorno é menor, tá? Isso sem falar em ganhos reais, que a gente pode levar uma outra discussão para isso. Mas o ponto é que hoje o Brasil tem a seguinte situação: ele não paga o que a gente chama de prêmio pelo risco suficiente para atrair capital. O que seria prêmio pelo risco? O investidor olha assim, ó, tá, eu vou investir no Brasil, tudo bem, mas eu posso investir nos Estados Unidos? Peraí, eu preciso ganhar mais no Brasil para eu ficar aqui e não ir para os Estados Unidos. Então quer dizer, com a alta da taxa de juros norte-americana, o investidor brasileiro, aliás, o investidor que quer colocar dinheiro aqui, ele passa a exigir do Brasil um que a gente chama de prêmio pelo risco maior. E quando a gente tem um prêmio pelo risco maior, é natural que a taxa pré-fixada tende a aumentar e com isso diminuir o preço dos ativos. Deu para entender onde eu estou querendo chegar? Que por conta de um movimento que vem de fora, por conta da nossa economia ser a economia de um país emergente, a gente acaba sendo muito sensível ao que acontece lá fora. Aí a gente chega especificamente no mês de maio. Algumas coisas importantes aconteceram em maio: greve dos caminhoneiros, crise de abastecimento e o governo cedendo algumas pressões que trazem um pouco de insegurança jurídica. Ou seja, 3 fatores que dão uma assustada no mercado financeiro. Ponto. Por conta disso, investidores começam a exigir um prêmio pelo risco maior. É mais ou menos assim, ó. Imagina que eu quero vender essa calculadora para você. Tudo bem? E eu digo para você, olha, é R$300. Aí você fala, não, R$300 eu não compro. Eu só compro se for por 200. Então, como eu quero vender a calculadora para você, eu acabo cedendo. Ou seja, como o Brasil precisa manter esses recursos que vêm de fora aqui, ele acaba diminuindo o preço dos seus ativos. Tudo bem? E por diminuir o preço dos seus ativos, a gente entende o seguinte: aquele investidor que comprou um ativo que valia 10, hoje esse ativo vale 8. É isso que está acontecendo, valorização negativa. Até aqui, tudo que eu queria que você soubesse é o porquê. Quais são as principais razões que afetam o preço dos títulos de renda fixa, ok? Agora o que eu quero que você entenda é o seguinte: não necessariamente o fato de um plano de previdência ter dado uma rentabilidade negativa em maio, em junho, não necessariamente isso é ruim para aquele investidor que tem um pensamento de longo prazo.
Por quê? Essa desvalorização só vai de fato acontecer se o investidor realizá-la, isto é, se ele sacar o dinheiro. Se ele não sacar, ela vai se recuperar, inevitavelmente. Certeza que vai ser. Por quê? Um plano de previdência coloca o dinheiro em ativos de renda fixa, normalmente de longo prazo, normalmente indexado à inflação. E um título de renda fixa, ele tem a seguinte regra, olha só, se você ficar até o vencimento, você vai receber exatamente o que a gente acordou aqui. Se você resolver sair antes do vencimento, nós vamos marcar o seu título a mercado e você vai receber um valor diferente aí, de acordo com o mercado. Ou seja, se o plano de previdência permanecer nos títulos até o final, tá tudo bem, tá? O teu cliente vai recuperar essa desvalorização atual ao longo do tempo e eu vou provar isso para você daqui a pouco, tá bom? Então, até aqui, o que a gente falou é o seguinte, olha só. Fatores mercadológicos afetam a rentabilidade dos títulos internos e quando isso acontece aumentando o prêmio pelo risco, o que a gente chama de PU do título, em outras palavras, o preço do título cai, que é o exemplo da calculadora que saiu de 300 para 200. Quando o preço do título cai, o que acontece é que quem comprou caro acaba se assustando porque parece que está negativo. Parece não, está negativo, tá? Só que a gente está falando de um título de renda fixa que tem uma taxa pactuada. Então, se a gente conduz ele até o vencimento, ele vai recuperar ao longo do tempo. Ok? Então, esse é o ponto. Você, nem teu cliente, precisa ficar assustado com relação a isso. Tá bom? Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou usar como exemplo um título do Tesouro chamado NTN-B, Nota do Tesouro Nacional, também conhecida como Tesouro IPCA. Eu vou usar uma que vence em 2035, a gente vai ver junto aqui na tela do meu computador o histórico desse papel e a gente vai discutir alguns eventos que mexeram no preço desse papel, tá bom? Para a gente entender qual é o impacto que isso tem lá no teu plano de previdência, como que você pode justificar isso para o teu cliente, tá bom? Vamos lá para a tela do meu computador agora. Olha só, esse aqui é uma planilha que eu levantei do site do Tesouro Nacional, que você pode baixar lá tranquilamente, o preço diário da NTN-B. E aí nós estamos trabalhando com a NTN-B principal, que vence no dia 15 de maio de 2035. Então, lá no dia 2 de janeiro de 2012, o sujeito que comprou esse título a 5h55 de manhã, que é que está aqui na planilha, como você pode ver, deixa eu aumentar aqui. Ele comprou por 5h55 de manhã e se ele está com esse título até hoje, esse título sofreu oscilações de preço, só que se ele ficar até o vencimento, ele vai receber todo o IPCA acumulado mais 5,55. Para ele não vai ter surpresa nenhuma. Essa variação de preço para ele não muda em absolutamente nada, tá bom? Quem comprou a 5,55 pagou pelo título 585, tá bom? Lembrando que se a gente está falando de plano de previdência, não é o investidor que põe no plano de previdência que compra esse título, mas é o fundo de investimento que atende o plano de previdência que compra esse título e reflete lá na valorização do seu plano de previdência, tá bom? Então isso aqui é só para a gente ter uma noção. Então eu levantei a valorização, o preço do ativo dia por dia desde 2 de janeiro de 2012. Se a gente olhar aqui, a gente tem essa informação até o dia 14/6 de 2018, dia após dia. Se a gente olhar essa taxa aqui, ó, a taxa de compra, ela não varia muito. Opa! Essa taxa aqui não varia muito, sempre está ali ó, perto de 5, 5,7. A gente pode inclusive achar uma média aqui. Vamos achar uma média para ela. 5,7. Então, na média, quem negociou esse título, negociou aí por 5,7. Eu estou falando isso aqui do Tesouro Direto. Um fundo de investimento vai comprar com condições diferenciadas, tá? Mas isso aqui serve para a gente elucidar essa questão da variação negativa. Então, como eu disse, a gente tem a variação dia após dia desde 2002. Agora a gente vai analisar o gráfico junto aqui e a gente vai descobrir algumas coisas. Olha só. Então, quem comprou aqui no dia 1º de janeiro de 2012, pagou lá 583 aqui, 585, né? Esse é o ponto de partida, ó. Aqui ele está como 5 de janeiro de 2012. E aí o título veio, começou a subir, cair. Ó, lembrando aqui, ó, 2012, a gente está falando aí do governo Dilma 1.
tá bom? E aí, ó, ele vem subindo aqui, subindo, aí por alguma razão aqui ele caiu, e aí começou a subir de novo, depois caiu de novo. E aí, olha só que coisa interessante, aqui nós estamos falando de 2013, se você olhar aqui embaixo. 2013, esses títulos começaram a cair. Então, se a gente fosse buscar a rentabilidade histórica do teu plano de previdência lá em 2013, provavelmente ele também apresentou variação negativa, tá? Porque existe uma correlação muito forte com título de planos de previdência com NTNB, porque são investimentos de longo prazo. Então, muito provavelmente ele caiu nessa época também. E aí, se você tem uma boa memória, o que aconteceu em 2013 no nosso país? Qual foi o grande evento? Lembra das manifestações populares em 2013, que não era só por 20 centavos e que teve gente indo para Brasília, que foi uma loucura total? Pois é, por conta da insegurança daquele momento, os investidores acabaram exigindo prêmio pelo risco maior e, consequentemente, o preço do ativo caiu, tá bom? Esse que é o ponto. Beleza, passou lá 2012, 2013, segue o jogo, 2014 ele começa a subir, aí quando a gente chega ali, ó, outubro, novembro de 2014 ele tem uma outra queda, eleição, quando a Dilma ganhou a segunda eleição, e aí beleza, a Dilma assumiu, o negócio começou a subir, aí quando a gente chega aqui em 2015 ele dá uma outra subida e de repente cai de novo, tá? O que aconteceu aqui nesse período? O período do impeachment da presidente Dilma. Bom, então, mais uma vez, por conta de incerteza política, o preço cai. Então, se a gente voltar, a gente vai olhar lá que muito provavelmente o plano de previdência caiu de novo nessa fase, tá bom? Então, olha só, por conta de eventos políticos, isso acaba afetando o preço do ativo e, consequentemente, a valorização do teu plano de previdência. Resolveu a vida, Dilma saiu, impeachment, Michel Temer assumiu, março de 2016, olha o que aconteceu, ele deu um salto para cima. Porque resolveu-se a história. E aí a coisa começa a subir. Aqui ele cai de novo, tá? Em novembro de 2016. E aí olha só que coisa interessante. Aqui ó, a gente está falando de uma queda assustadora. Que se a gente olhar, dia 18 de maio de 2017. O que aconteceu no dia 18 de maio de 2017? Delação do Joesley Batista lá com a gravação do presidente Temer. Então, o que eu quero dizer com isso? Problemas políticos envolvem muito a valorização de títulos de renda fixa. Resolveu a vida, vai denunciar o presidente, não vai, sobe, desce, subiu de novo, caiu de novo aqui no final de 2017, porque na época justamente da denúncia do presidente Temer, passando ou não lá no Congresso, segue o jogo, subiu de novo, e aí quando aconteceu aqui, em maio caiu e junho está caindo. Tá. Olha só o que eu quero trazer para você. A gente vai clicar aqui e fazer uma coisa puramente matemática. A gente vai clicar aqui em adicionar elemento do gráfico e adicionar o que a gente chama de linha de tendência linear. Olha só, faz sentido para você que, independente das oscilações que teve ao longo do tempo, a linha de tendência desse ativo aqui é de alta e, portanto, ele vai continuar crescendo? Agora, a pergunta que fica é, Thiago, quando ele vai parar de cair? Aí, a gente tem que lembrar o seguinte, que além desses problemas externos que eu citei no começo do vídeo, a gente tem problemas internos no Brasil. E, neste momento, especificamente, o problema interno chama eleição. Não está claro para ninguém quem será o próximo presidente e qual será a sua política monetária. Olha só, a gente tem presidenciáveis à extrema esquerda que são presidenciáveis que criticam a dívida pública e que dizem que vão renegociar a dívida pública. A gente pode depois falar sobre isso. E isso é um grande risco para a nossa economia. A gente tem presidenciáveis à extrema direita que não se sabe muito bem o que esse cara pretende fazer com a nossa economia. Então, se a gente olhar o nosso quadro político, a gente tem Geraldo Alckmin, Marina Silva, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes, assim, na ponta, que não se sabe exatamente o que essas pessoas podem fazer caso se elejam a presidente. Então, isso gera uma grande incerteza a respeito do futuro econômico do nosso país. E por isso, investidores vão exigir
prêmio maior, tá bom? Pelo risco, e por isso o preço dos ativos cai e por isso afeta a rentabilidade do teu plano de previdência. Então, quando o teu cliente reclamar sobre a perda de rentabilidade, o que você tem a dizer para ele é o seguinte: cliente, essa perda de rentabilidade não diz respeito ao seu plano de previdência exclusivamente. Essa perda de rentabilidade se diz respeito a todo o mercado de renda fixa do nosso país. E as razões pela qual isso está acontecendo são essas que eu apresentei para você. No entanto, caro cliente e você que me assiste, à medida que as coisas começam a se equilibrar novamente, a gente define o nosso cenário político, os Estados Unidos para de subir taxa de juros, as coisas começam a voltar para o eixo normal, porque esse é um título de renda fixa. Tá bom? Esse título que a gente está estudando é um de renda fixa, então ele não vai ficar caindo para o resto da vida. Como a gente viu na tela, ele tem sim uma tendência de alta sempre, porque ele é atualizado pelo IPCA, pela taxa, etc. e tal. Para a gente finalizar esse vídeo, eu quero falar duas coisas para você. A primeira, o que a gente viu aqui não é um plano de previdência. O que a gente viu aqui foi um estudo sobre um título público federal chamado NTN-B, que é um título de longo prazo e muito utilizado pelos planos de previdência para compor a carteira do fundo. Por isso, a variação desse título vai afetar a variação do plano de previdência. E essa variação só está acontecendo por conta da marcação a mercado, porque esse título é marcado pelo preço diário e apresenta essas oscilações, mas que assim que essa crise passar, volta a subir. E no Brasil é assim. Eu busquei de 2012 para cá, mas se a gente voltasse mais tempo, a gente veria que o negócio realmente sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas na média ele vai sempre subir. E quem fica com o título até o vencimento não tem de se preocupar com isso, porque a taxa pactuada no começo, tá? Ela é garantida no final. Essa oscilação afeta só para quem quer resgatar o dinheiro antes, por isso que a gente precisa marcar no mercado. Em resumo, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, que se você gostou desse vídeo, para você se inscrever no nosso canal, para você compartilhar esse vídeo com seus colegas lá do seu trabalho. É verdade que ele não ficou tão curto assim, mas se a gente quer entender o que está por trás dos números, a gente precisa conhecer um pouco desses fatos econômicos. Tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui e a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau!